Oi gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os livros que eu li em novembro e o que eu pretendo ler em dezembro. Se você acompanha aqui o canal, você viu que eu liberei um vídeo falando dos livros que eu queria ler ainda em 2021 e eu dividi esses livros para ler 5 em novembro e 5 em dezembro. Então vou falar se eu conseguir realmente atingir a TBA. Eu até fiz um sorteio, né, para selecionar quais seriam os primeiros 5 livros a serem lidos, e aqui estão os demais. Então vamos lá para a listinha de tudo que eu li em novembro. Eu lembro que naquele vídeo eu sorteei 5 livros, sendo 2 livros físicos e 3 e-books. Então esse mês, como eu tava com essa proposta de vídeos dia sim, dia não, né, em novembro, acabou que eu li mais livros em e-book. Então o livro físico, que seria o 1984, que tá aqui do meu lado, eu já adianto que eu não consegui fazer essa leitura, mas eu substituí ele por um e-book que não estava nem na minha TBA. Vamos lá, o primeiro livro que eu li, eu tenho anotado aqui, foi Pessoas Normais. Eu tenho um vlog, eu já comentei bastante sobre esse livro aqui. Eu gostei muito, foi meu primeiro contato com a Sally Rooney. E eu iniciei por esse, por saber que é bem jovem, né? E depois eu queria ler os outros dela. Eu imaginava que esse seria o que eu ia gostar menos e acabou que eu amei o livro. Aqui a gente tem o Corno e a Mariane, eles estão ali terminando o ensino médio, indo para a faculdade, e a gente vai acompanhar essa relação conturbada, não muito saudável, pensamentos super reais de adolescentes, conflitos, diferença social, de classe, enfim. É um livro que eu realmente gostei muito e eu tô inclusive terminando a série. Em novembro eu iniciei, mas eu tô assistindo ela de forma bem lenta, porque eu tô curtindo tanto que eu não quero que acabe. São poucos episódios, se não me engano só são 14 ou 12, eu já tô, sei lá, no 11º. E já estou sentindo falta desses personagens, e isso a Sally Rooney faz muito bem, né? Que é desenvolver, criar pessoas muito reais. E eu gostei muito, muito, muito desses dois personagens. Eu gostei de tudo. É um livro que eu recomendo bastante e foi minha primeira leitura do mês. Eu comecei super bem. A minha segunda leitura também foi em e-book, foi A Pérola que Rompeu a Concha. Já tem resenha desse livro aqui no canal e é sem dúvida um dos meus livros preferidos da vida. Eu amei muito. Aqui a autora, que é a Nadia Hashimi, ela traz um romance histórico, né, em que vai misturar personagens históricos do Afeganistão, como algumas histórias contemporâneas que ela conheceu na visita que ela fez ao Afeganistão. A autora, ela tem, né, os pais são afegãos, mas ela cresceu, nasceu nos Estados Unidos, e eu amei. A escrita dela é muito, muito boa. Eu já comprei o segundo livro dela, eu mostrei no meu vídeo de unboxing da Black Friday, porque eu fiquei encantada. A forma como ela escreve, tu fica com vontade de ler um capítulo atrás do outro. Aqui a gente tem duas mulheres em épocas totalmente diferentes, ligadas ali por um laço familiar, né, um laço de sangue, lutando pela liberdade. Então a gente vai acompanhar os costumes, a religião, os conflitos, o que é ser uma mulher no Afeganistão. É um livro muito triste, mas a forma, gente, como ele é escrito é sensacional. Eu recomendo muito, foi um dos livros assim que eu mais amei. Eu já estou com ele na minha listinha de compras, porque eu quero ter esse livro físico, quero fazer todas as marcações que tá no e-book lá no livro, porque eu amei muito. Daí, enquanto eu lia esses dois e-books, né, eu intercalei com A Vida Invisível, de Ed La Rue, que é esse livro aqui, bem grosso, em edição física. E tenho também vlog de leitura aqui dele, eu gostei muito. Teve uma parte aqui do livro que eu achei um pouco enrolada, um pouco mais lento do que o normal, porque é um livro super lento, mas assim, saldo final, amei. É que a gente vai ter um livro assim, um pouco mais filosófico, ele é uma fantasia, ele é romance, mas ele não tem muita fantasia. O que a autora acabou utilizando, né, de elementos é o fato de que a Ed La Rue, a nossa protagonista, ela faz um pacto com o Deus que atende depois do anoitecer, ou seja, né, aqui uma referência a um Deus não muito bom, que um pouco traiçoeiro, para que ela não pertença a ninguém, porque ela quer se livrar de um casamento arranjado. E o Deus muito espertinho ali, ele cria algumas regras para esse pedido, que faz com que a Ed La Rue seja esquecida por todo mundo.
Então, não só a família, as pessoas que conheciam ela esquecem, como qualquer pessoa que a conhece ao longo da vida. Aqui a gente tem 300 anos de história, então ele é um livro com... Não tem muita reviravolta, muitos acontecimentos, mas a gente tem essa personagem se questionando o tempo todo, tentando, né, deixar sua marca no mundo e tentando descobrir uma forma também de se livrar do Luke, que é o deus, né, que causou isso, que atendeu esse desejo dela. E ele é um personagem super constante aqui. Eu gostei muito desse personagem, gostei muito da Ed. E o meu ponto negativo para esse livro é apenas o Henry, que é o homem que vai lembrar da Ed LaRue, né? Tem uma pessoa que ela vai esbarrar com ele e ele vai lembrar dela, simples assim. Então, é aí que ela vai começar a procurar o porquê, né? Que tem essa brecha que essa pessoa consegue se recordar dela e os outros não. Esse personagem eu não curti muito o desenvolvimento dele, as motivações, mas enfim, né? Eu consigo relevar e dizer que curti muito o livro e que eu recomendo sim, mas não vai esperando fantasia, vai esperando um drama, um romance, com alguns elementos de fantasia, tá? Que é pra você não se decepcionar. Então eu curti bastante, um livro bem extenso. Eu comprei ele realmente porque estava de promoção, esse livro me custou R$24. Mas, né, em outras épocas, assim, eu compraria, sem dúvidas, o e-book, porque é bem desconfortável ler um livro grande, assim, na edição física. Aí, depois de Ed LaRue, deixa eu consultar. Aí, eu li o outro livro da Sally Rooney, que é Belo Mundo Onde Você Está. Era o livro que eu estava mais empolgada da autora para ler, e eu não curti tanto quanto Pessoas Normais. Eu gostei, mas muitas coisas me incomodaram, assim, nos personagens, né? E eu acredito muito que seja proposital, que a série tenha colocado esse tipo de representação para incomodar mesmo. E aqui a gente tem 4 personagens adultos, 2 homens e 2 mulheres. As mulheres são amigas e elas estão em cidades diferentes, elas se correspondem através de e-mails. E-mails são ótimos. Elas falam sobre tudo, sobre religião, sobre o mundo, sobre política. E elas estão se envolvendo com esses homens. Uma já conhece um homem há mais tempo, a outra acabou de conhecer. E eles são horríveis, assim, são personagens péssimos. A Sally Rooney, ela gosta de colocar as personagens femininas dela nessas situações abusivas e não é, gente, aquele relacionamento abusivo, assim, que de cara você percebe que é abusivo, sabe? É aquele que muitas pessoas podem já ter passado por ele, estar passando e achar que talvez seja normal, mas não é. Eles são péssimos, assim, péssimos, péssimos, péssimos. Enfim, me incomodou, obviamente, ler esse tipo de relacionamento, mas eu gosto muito da escrita dessa autora, eu gosto das problemáticas que ela traz, da forma como ela conta a história. Então, apesar do incômodo, é um livro que me agradou de forma geral, mas não é um livro que eu recomendo para todo mundo e não é um livro, por exemplo, que eu compraria uma edição física. Pessoas Normais, com certeza, quando baixar, eu quero a edição física desse livro e eu pretendo ler o Conversa Entre Amigos, né, que é um terceiro livro dela que eu não conheço ainda. Talvez eu adquira o e-book para ler ainda esse ano e ter a minha experiência completa de Sally Rooney em 2 meses. E aí o próximo livro que eu deveria ler, seguindo a minha TBA, seria 1984. Eu comecei a leitura ainda em novembro, só que diferente de A Revolução dos Bichos, esse livro ele é um pouco mais denso, um pouco não, muito mais denso, né? A leitura exige um pouco mais de atenção, enquanto que A Revolução dos Bichos é uma fábula, então muito, muito, muito fácil de ler. Daí eu vi que não ia, sabe? Não tava rolando, eu disse, não, vou deixar para um outro momento. E eu peguei um e-book que eu vi recomendação no Instagram e eu só li porque ele está no Kindle Unlimited. Eu quis aproveitar um pouquinho mais, né, a minha assinatura enquanto eu ainda tenho, porque ela encerra agora em dezembro. E o e-book foi The Off Limits Rule, da Sarah Adams. E aqui a gente tem uma comédia romântica com protagonistas adultos. A gente tem a Lucy e o Cooper. A Lucy, ela já é mãe solo. E o Cooper, ele tá morando lá na cidade, né, da família da Lucy, porque ele teve uma desilusão lá onde ele morava e ele acabou aceitando um emprego nessa outra cidade. E ele é o melhor amigo do Drew, que é o irmão da Lucy.
Então a Lucy também ela tem um problema onde ela tá morando, ela precisa voltar para a cidade natal dela com o filho e ela vai morar com o Ju enquanto ela consegue se organizar financeiramente. Ela trabalha em um salão de beleza, né? Ela consegue ali na cidade um emprego no salão de beleza e ela vai tentando se reerguer, enquanto isso ela mora com o irmão. E o problema é que o irmão dela não quer que o Cooper dê em cima da irmã, porque ele conhece o Cooper, ele sabe que ele não tá disposto a nada sério. Só que, na verdade, ele não conhece o amigo dele tão bem, porque o amigo dele estava disposto a casar lá onde ele morava e devido a alguns problemas, ele acabou ficando solteiro e indo morar nessa cidade. Então não é que ele seja aquele homem que gosta apenas de ficar com várias mulheres e tal. Ele simplesmente está curtindo ali um pouquinho dessa vida de solteiro depois de sair de um relacionamento bem sério. E a irmã, né, do Drew, a nossa protagonista, a Lucy, ela já se encanta com o Cooper de cara e, gente, ela é muito engraçada. Parecia que eu tava assistindo um filme, assim, de comédia romântica. E não é que a protagonista é aquela pessoa atrapalhada que cai no chão, não é isso. Ela é simplesmente engraçada, ela tem comentários, assim, que eu achei muito bem humorados. Então foi uma boa distração para finalizar o mês. Esse livro ele faz parte de uma série, ele é o primeiro. E no segundo livro a gente vai acompanhar o Drew, né, que é o irmão dela, se apaixonando aí. Mas eu já vi comentários bem negativos sobre o segundo livro, então não sei se estou disposta a ler. Esses livros eles são em inglês, né, ainda não foram traduzidos aqui para o Brasil, mas eu achei o inglês bem fácil de ser lido. Então é isso, se você tá buscando um livro assim fofinho, engraçadinho e que o romance também acontece de forma um pouco mais lenta, eu super recomendo esse livro. O segundo, se eu ler, depois eu conto aqui pra vocês o que eu achei. Mas essas foram as minhas 5 leituras de novembro. Eu achei que eu li muito, foi um dos meses que eu mais li esse ano. Não é sempre que eu leio mais de 3, 4 livros. E eu tenho aqui, né, todos que ficaram para dezembro. Eu vou abrir com vocês esses papeizinhos, porque eu nem lembro mais o que eu coloquei. E vou dizer se eu ainda pretendo ou não ler esses livros em dezembro. Eu decidi não criar uma TBR para dezembro, mas tem alguns livros que estão no meu radar e eu vou tentar encaixar eles, ver se eu estou no clima para ler ou não. O primeiro livro que saiu aqui é Não é Errado Ser Feliz. Esse livro é um e-book, eu acho que é o único e-book que está dentro desse copinho, e é por isso o meu grande problema, né? Eu leio muito mais fora de casa, então eu dou sempre preferência a intercalar o livro físico com o e-book. Esse livro eu ainda pretendo ler, agora em dezembro. Vamos ver o próximo. Kindred. Kindred já é um livro que eu não tenho certeza se eu quero ler agora em dezembro. Eu sei que ele é um livro bem pesado e não sei assim se vai combinar muito com o clima que eu tô. Eu acho que, apesar de eu gostar de ler drama, às vezes a gente precisa ler um pouco o oposto do que o que a gente tá, sabe? Tipo, ler umas coisas mais alegres, mais felizes, para não encerrar o ano tão mal. E aqui eu tenho Patinco, sim, esse livro eu pretendo muito ler, eu já quero iniciar, porque é um livro bem extenso, vai ser uma linda jornada. E vou compartilhar, talvez eu grave um vlog, né, de leitura. E aqui tem um outro e-book, ó, Eleanor Oliphant está muito bem, eu já tenho também esse e-book. E vou tentar ler, mas não sei, sabe, se ainda estou com vontade de ler esse livro agora. Tenho também Carta à Minha Filha, da Maya Angelou. Esse livro é físico, mas ele é bem fininho. E esse aqui eu pretendo sim ler. Aí, além desses livros, né, que eu tô meio em dúvida se eu ainda vou deixar como minha prioridade, eu peguei no Kindle Unlimited, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. E eu quero conhecer a escrita da autora. Eu comprei um livro dela na edição especial, que é A Hora da Estrela. Eu tô aguardando chegar. E então, não sei, talvez eu queira aproveitar a minha assinatura do Kindle Unlimited para conhecer um pouco da escrita da Clarice. Aí tem também o terceiro livro, né, da Sally Rooney, que é Conversa Entre Amigos. Também acredito que eu vá comprar o e-book e fazer a leitura agora em dezembro. E eu recebi alguns livros de uma editora, então eu já estou lendo As Cidades e as Memórias. Depois eu posso mostrar em um vlog todos os livros que eu recebi. É uma editora aqui de Fortaleza, então eu fiquei muito feliz. Eu recebi várias edições deles e eu comecei por essa daqui,
que é uma coletânea, né, de contos escritos por mulheres. Então, gostei bastante e já estou lendo. Então, agora para dezembro, vou ter 1984. Esses livros aqui são minhas leituras atuais. Então, 1984 entrou para o meu mês de dezembro e eu continuo fazendo leituras de estudo de Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, e o primeiro volume de O Segundo Sexo. Vou continuar com essas leituras, né? Essas duas leituras de estudo que eu já venho fazendo há algum tempo. Aí entra 1984 e As Cidades e as Memórias. E esses daqui eu vou decidindo. Aí ao longo do mês, em janeiro, né, comecinho de janeiro, eu venho contar o que eu realmente li. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês andam lendo, se já leu alguns desses livros que eu citei, se gostou ou não, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.